criança, normalmente com 6 anos, na verdade a gente já vem observando. Quando começa a nascer os primeiros dentinhos, a gente já pode levar no odontopediatra. Para ele ir observando os dentinhos, vai te ensinar como é que você tem que limpar, se dá para enrolar o dedo com a gaze e tal. Então, essa primeira parte começa com o odontopediatra. Ele vai te indicando. Aí ele sempre vai observando como é que está a estrutura óssea. Bases ósseas, a parte de cima e a parte de baixo da boca. Independente dos dentinhos, que os dentinhos vão nascendo, você vai observando ali o conjunto, os dentes com a parte óssea em si. Quando chega lá pelo 6º ano, quando começa a trocar, daí começa a cair, né, vai fazendo a esfoliação, cai os dentes de leite, os branquinhos, e começam a nascer os dentes permanentes, que são os mais amarelinhos. E nessa época é legal a gente fazer a primeira radiografia, que aí a criança já entende, vai entrar no aparelho de raio-x, ela entende que ela tem que ficar lá imóvel, brincar de estátua, para a gente poder fazer o exame. Então, muito menos que isso, é difícil você falar para a criança, nem o seu filho com 3 anos, que ele tem que ficar quietinho, não vai ficar. Então, a gente pede, com 6 ou 7 anos, é a primeira idade que a gente pede a primeira radiografia, a panorâmica. Por quê? Porque lá na panorâmica eu vou conseguir ver se o paciente tem alguma agenesia, quando não há formação do dente, porque às vezes o de leite vai esfoliar, e não vai ter o sucessor permanente. Então, você já consegue saber nisso na radiografia. Com 7 anos, você já vê, você tem essa panorâmica, essa visão total da boca. Você vê como é que está formando, se o paciente vai ter algum tipo de assimetria, você já consegue perceber. Se um lado do rosto, às vezes, vai crescer mais que o outro. Você consegue perceber se o osso de cima está compatível com o tamanho do osso de baixo, se eles estão crescendo meio igual, tanto pelo posicionamento dos dentes, quanto da estrutura óssea mesmo. O que mais que a gente observa? Então, assim, com 6, 7 anos, a gente já consegue fazer essa primeira radiografia para ir traçando um crescimento facial do paciente, da criança. Então, nessa época, entra a ortopedia, que vai mexer principalmente com as bases ósseas. Nessa fase, eu não estou muito incomodada, assim, eu não estou preocupada se os dentes estão bem posicionados ou não. Porque tem criança nessa idade que às vezes tem uma espação entre os 2 dentes da frente, por exemplo, ou às vezes está até apinhadinho, está até um amontoadinho no outro. Então, não é essa a minha preocupação. Eu estou preocupada mais no crescimento do osso, no crescimento da face da criança, porque daí vai crescer todo mundo junto. E provavelmente eu tenho, em alguns casos, que a gente precisa intervir, é exatamente isso. Fazer com que eles cresçam juntos, que a gente tenha essa harmonia facial pelo crescimento ósseo. Então, assim, dos 7 até os 9 anos, a criança vai crescer muito. A parte óssea vai crescer. Então, é a fase que a gente faz ortopedia. Então, nessa fase é legal levar no ortodontista, que normalmente todos fazem a parte da ortopedia, e depois entra com a parte da ortodontia. Que a ortodontia daí é dente, é posicionamento dentário. Que é quando entra o aparelho fixo, dos quadradinhos, que as crianças costumam dizer. Porque você começa nessa outra fase. Então, com 3 anos, a gente consegue ver bastante coisa, mas a nível de dente ainda. Ou, às vezes, até de crescimento ósseo também. Né? Porque a gente tem anomalias que desenvolve com 1 ano, 2 anos, a gente vê, tem bastante outras coisas que a gente pode perceber. Mas uma criança que morde, você fala, morde bonitinho, tem os dentes bonitinhos. Com 7 anos é legal a gente já ir observando. Às vezes não vai fazer nada. Sabe, às vezes tem criança que você olha e fala, não, tranquilo, vamos acompanhar a esfoliação dos dentes. Aí vai, trocou na época certa, tá tudo ok, beleza, tá tudo ok, a gente vai só observando, né? A cada 6 meses, e a gente vai só olhando.